Nós temos hoje na Bíblia uma história bíblica que até quem nunca leu, quem nunca pegou nisso daqui conhece, que é a fuga de Israel para o Egito, ou melhor, quando Moisés levou as pragas para o Egito e abriu o Mar Vermelho. Os descrentes normalmente atribuem isso a Moisés e botam como uma mitologia, mas enfim, é algo que todo mundo, até aquelas pessoas que nunca abriram a Bíblia, que são evangélicos, católicos, não praticantes, conhecem. Até porque passou na novela da Record também, lá, os 10 Mandamentos. E basicamente, depois das 10 pragas que aconteceu lá no Egito, Deus libertou o povo da escravidão de Faraó. O povo atravessou o Mar Vermelho, viu o exército egípcio ser derrotado e caminhou rumo à terra prometida para os filhos de Israel, para os herdeiros segundo Abraão. Entretanto, mesmo os livres de Faraó, eles ainda precisavam aprender a viver sobre a autoridade de Deus. E é nesse ponto que eu quero tocar aqui com vocês hoje. A libertação que Deus fez com Israel do Egito e a libertação que nós temos hoje na nova aliança do pecado não significa libertinagem, não significa uma ausência de governo. A libertação não é nada mais do que uma mudança de governo. Eles deixaram de servir a Faraó para servir o próprio Deus. Na nova aliança, nós não servimos mais a um sacerdote, mas nós temos um novo, um perfeito sumo sacerdote, o verdadeiro e real Isaac, o verdadeiro e real Moisés, o verdadeiro e real Adão. Essa verdade aparece aqui no texto que vamos expor hoje, que já adianto é Romanos 13 inteiro. Sim, Romanos 13 inteiro, porque isso é uma exposição bíblica. Os cristãos, na nova aliança, foram libertos do pecado. Nós fomos libertos do pecado, mas não fomos libertos para uma anarquia barata. Somos cidadãos dos céus, mas ainda vivemos em uma sociedade terrena e temos que respeitar governos terrenos. E como devemos agir diante dessa autoridade? Como agir dessas autoridades que muitas vezes são descrentes? Como devemos tratar o próximo? Como devemos viver sabendo que Cristo está voltando? Romanos 13, com a escrita primordial e maravilhosa de Paulo, responde essas perguntas. Não só Romanos 13, mas todo esse último bloco, esse quinto e último bloco gigantesco de Romanos que vamos estudar, desde o capítulo 12 até o capítulo 16, responde essas perguntas ao pouco. Mas aqui, Romanos 13 por inteiro, os 14 versículos são os que dão as respostas mais abrangentes sobre todos esses temas. Paulo mostra no capítulo 13 três grandes verdades, até um trava-língua. O cristão deve respeitar autoridades instituídas por Deus. E é o que dá a primeira parte da exposição de Romanos 13, que vai do verso 1 até o verso 7. O cristão, a segunda verdade, o cristão deve viver em amor. E a terceira verdade é o cristão deve viver com a urgência espiritual. Cristo prometeu que irá voltar. E não há promessa longe, não há promessa distante, mas a cada dia que se passa, Cristo está mais próximo, a vinda do Messias está mais próximo e devemos viver com esse anseio. Então, na exposição desse domingo, eu vou pedir que vocês abram suas Bíblias em Romanos 13 e vamos ler os 14 versículos desse capítulo de Romanos. Então, vamos começar a ler. Verso 1. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. As autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade, faça o bem, e você terá louvor dela. Verso 4. Pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal.
Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Verso 6. E por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Paguem a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei, pois este mandamento: não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. E digo isto a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que no princípio cremos. Vai alta a noite, e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revestirmos-nos das armas da luz. Vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e em bebedeiras, não em moralidades e libertinagens, não em discórdia e ciúme, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo, não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Romanos 13, por inteiro, esses 14 versículos aqui, é incrível. Algumas lendas falam que foi o versículo, um dos versículos que Agostinho leu durante a sua conversão na carta aos Romanos. Algumas lendas sobre a conversão de Agostinho. E vamos expor versículo por versículo e deixar a Bíblia falar, porque é ela que tem que falar e dirigir toda a exposição. Voltemos ao princípio do texto no verso 1. Paulo fala o seguinte, deixa eu silenciar que eu sempre me esqueço. Paulo fala o seguinte no verso 1. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Paulo escreve isso, só para vocês entenderem, durante o Império Romano. O imperador romano não era cristão. Aqui, o Império Romano, sabe quem era dominado por aqui? Era o louco do Nero, que no início da sua jornada como imperador poderia até ser visto como justo, mas aí foi ficando cada vez mais e mais louco, onde até os próprios romanos o chamavam de louco. Ele tacou fogo em Roma e botou a culpa nos cristãos. Ele era um puro louco. A nação romana não era piedosa, a nação romana era contra os cristãos. Os viam como uma seita religiosa chamada de seita dos nazarenos. Mas mesmo assim, Paulo fala que toda autoridade legítima existe porque Deus permitiu a sua existência. E por isso, isso deve gerar em nós uma obrigação de respeitar determinadas autoridades. Isso não significa que a autoridade é justa por estar ali, mas que ela foi instituída porque o próprio Deus colocou ela. Significa que Deus é soberano sobre todas as autoridades. Deus é soberano sobre toda a história e até quem está no poder. A gente vê isso na própria história de Daniel. Nabucodonosor, um louco, um doido também, que criou uma estátua. E quem não se prostrasse iria ter que ir para a fornalha ardente. Os três amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, negaram a se prostrarem e foram para a fornalha. Mas Cristo salvou. Em Daniel 2, 21, um pouquinho distante da história de Sadraque, Mesaque e Abednego, mas vocês entenderem que Deus é soberano até sobre as autoridades não cristãs. É Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis, e dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Nenhum governante assume poder sem que Deus permita que o governante esteja naquele local, naquele poder. Paulo continua aqui no verso 2. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Os que resistem trarão sobre si mesmos condenação.
A rebeldia constante contra a autoridade revela um coração rebelde à ordem estabelecida pelo próprio Deus. Nós, quando nos rebelamos contra as autoridades, queremos tomar o lugar de Deus. Achamos que sabemos mais do que Deus. Ah, mas ele é injusto. Eu não tenho que obedecer a ele porque ele é injusto. Sim, é você ou Deus que governa a história? Que eu saiba, não somos nós que governamos e escolhemos as autoridades. Mas se a autoridade está lá, foi instituída pelo próprio Deus, que nem Paulo escreve no verso 1. Então, obedecendo àquela autoridade, estamos obedecendo a Deus. O cristão não deve ser conhecido como um agitador, como um rebelde, mas como alguém que promove a paz e leva as pessoas e até as autoridades que são injustas a refletirem sobre a justiça do próprio Deus. No verso 3 e no verso 4, Paulo continua: porém, os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem, e você terá louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Engraçado que, voltando um pouquinho à história, a gente vê que o próprio Deus chama Nabucodonosor de o meu servo. Nabucodonosor foi chamado de o servo do Senhor. Se a gente voltar, na verdade, avançar um pouquinho mais a história para a era da Reforma Protestante, Martinho Lutero escreveu: até o diabo é diabo de Deus. Todas as autoridades, todas as pessoas que têm uma certa força, uma certa influência, foram instituídas novamente por Deus. O Estado possui funções dadas por Deus: promover a ordem, punir o mal e restringir a perversidade. A expressão não é sem motivo que ela traz espada demonstra que Deus delegou ao governo a responsabilidade de exercer justiça civil. Porém, isso daqui não é um convite para obedecermos tudo. Há momentos que as autoridades são contra o próprio Deus. Quando a autoridade deve ser desobedecida? Existe esse momento da desobediência da autoridade? Sim. Atos 5:29. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O princípio bíblico é simples. Quando o governo e Deus concordam, obedecemos os dois. Quando o governo e Deus entram em conflito, obedecemos a Deus. Aqui no contexto de Atos, os apóstolos estavam sendo impedidos. Eles foram açoitados, João e Pedro, e falaram: não falem mais o nome do Nazareno, não falem mais o nome de Jesus, não preguem mais sobre esse Jesus, sobre esse homem. Engraçado que eles não falam, não gostam nem de falar o nome de Jesus, falam o Nazareno, ou não falam naquele morco. E eles falam: antes importa obedecer a Deus do que aos homens, porque é uma ordenança de Deus pregar o Evangelho, então iremos pregar, mesmo que vocês nos matem. E isso gera uma comunhão, isso gera uma igreja unida, juntos em oração, para que a vontade de Deus seja feita sobre a igreja. O princípio bíblico é simples. O princípio bíblico é esse. Então, as autoridades concordando com Deus, show. As autoridades discordando de Deus, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Isso nos leva até, abrindo um parênteses aqui, porque o texto não me permite dizer isso, mas até sobre a igreja. Se você é casado ou casada com um marido descrente, uma mulher descrente, e ela está lhe proibindo de ir à igreja, de congregar, não, você não pode ter que ficar em casa, antes importa obedecer a Deus. O mandamento nosso congregar e adorá-lo na casa dele. Na casa é forte demais, mas onde nossos irmãos estão reunidos é sair da nossa casa e ir até ele, adorá-lo. Uma eclesia, um chamado para fora. Isso é uma ordenança dele. Então, antes desobedecermos ao nosso cônjuge para obedecermos ao mandamento de Deus, a obedecer o mandamento do próprio Deus. Finalizando essa primeira parte, nós temos o verso 5 até o verso 7, que Paulo fala o seguinte: portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência.
É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Paguem a todos o que, que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Isso daqui dá uma dor no coração dos capitalistas. Que aí eu não pago imposto, não sei o quê. A submissão cristã nasce não do medo, mas nasce da consciência. O cristão paga impostos, respeita autoridades acima de tudo e honra pessoas que reconhecem a soberania de Deus sobre todas as coisas. O pagamento de um imposto não é indo contra a autoridade de Deus. O pagamento de um tributo não é indo contra a autoridade de Deus, mas é uma forma do Estado arrecadar para melhorar a condição da população em determinadas áreas. Ah, mas o Estado não cumpre o que promete. Aqui Roma também não. Eles ainda assim, Paulo fala, paguem seus impostos, paguem os seus tributos. E fala, paguem a todos o que lhes é devido. Quem tributo, tributo. Quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. Quem honra, honra. E assim fechamos a primeira parte de Romanos 13. Vamos entrar na segunda parte, o amor como o cumprimento da lei mosaica. Nós cremos que a lei da antiga aliança, toda a lei, inclusive a lei mosaica, foi cumprida em Cristo. E Cristo nos deixou um novo mandamento, o mandamento do amor. Depois de Paulo falar sobre a relação com o governo, Paulo fala sobre a relação, nossa relação com o próximo. Saímos de uma relação mais macro para relações micro, relações mais dualistas, relações congregacionais. No verso 8, Paulo fala, não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. A única dívida que o cristão deve ter é amar. Nunca devemos chegar ao ponto de dizer eu já amei o suficiente, já amei ele tanto, já perdoei tanto, não vou fazer mais isso, não, já amei demais. Não, nós nunca amamos demais. Isso, o amor, ficamos devendo com o próximo. No verso 9, Paulo escreve, pois estes mandamentos, não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O cumprimento de todos os mandamentos está aqui, no amor. E o próprio Jesus falou lá em Mateus 22, 37 ao 40. Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Paulo cita os mandamentos da segunda tábua da lei. Por quê? Porque quem ama verdadeiramente não deseja prejudicar o próximo. Quem ama verdadeiramente não comete adultério. Quem ama o seu cônjuge verdadeiramente não adultera. Quem ama o seu próximo não mata, não assassina. Quem ama o seu próximo não furta, porque sabe que aquele furto vai prejudicar outra pessoa e você a ama. Quem ama o próximo não cobiça, fica feliz pela vitória do outro, como vemos no versículo passado. Muitas vezes, como diria Timothy Keller, temos tanto o espírito do irmão mais velho, lá da parábola, que nós não conseguimos ficar felizes pelos irmãos mais novos, ou pelo nosso irmão mais próximo de estar conquistando algo. Nós queremos sempre estar melhor do que ele. No verso 10, para fechar, Paulo escreve, o amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. E Paulo fecha aqui sobre a lei, sobre o cumprimento da lei. Paulo não está dizendo que a lei foi abolida. Nosso convite não foi a abolição da lei, mas que o cumprimento dela, o amor. O amor é a essência da obediência. Quem ama não comete esses pecados, não é contra a lei mosaica, mas sim quem ama não faz aquelas coisas. Quem ama não busca destruir o próximo. Amor cristão não é um sentimento vazio, não é um sentimentalismo temporário, mas é uma obediência prática, é um amor até sobre as dores. E chegamos à última parte daqui de Romanos 13, o vestir-se de Cristo. Talvez eu acho que Paulo, quando escreveu isso daqui, estava com a carta aos Efésios aberta do lado.
Eu não me lembro a ordem, eu não sei se aqui foi 57 depois de Cristo. Efésios foi quando, mano? Foi 58 Efésios? Não, não, Efésios foi antes, porque uma das primeiras. Eu acho que Efésios foi 56? Não sei, não sei. Não sei. Mas enfim, acho que ele tava com a carta de Efésios ao lado, ou quando ele escreveu Efésios, ele tava lendo essa partinha da carta dele. No verso 11 ele fala: E digo isto a vocês, que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Cada dia que passa está se aproximando a glorificação, nossa confiança que Cristo irá voltar. A gente pode estar sobre autoridades injustas, sobre irmãos que a gente está amando tanto, e eles só estão batendo nos 70 lados da nossa cara. A gente está perdoando, está amando, está perdoando, está amando. Tanta injustiça nesse mundo, a gente só consegue ver dores. Mas chega o momento que Cristo virá. Esse dia está mais próximo do que quando cremos. Esse dia está mais próximo do que na época dos apóstolos. Estamos mais perto da volta de Cristo hoje do que ontem. Cada dia que passa, estamos mais perto da volta de Cristo. E Paulo faz esse alerta. Despertem! Acordem! A vida cristã não combina com a sonolência espiritual. A vida cristã não combina com as tristezas dessa vida. Mas nós devemos exultar, nós devemos nos alegrar na esperança da vinda de Cristo. É um convite não à sonolência, mas é um convite à atividade, um convite à vida prática. No verso 12, Paulo fala: vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revestimos-nos das armas da luz. O mundo mergulha em trevas, mas a gente foi chamado para a luz. O mundo pode mergulhar em trevas, mas o dia está chegando. O retorno de Jesus Cristo, o Nazareno, Jesus Cristo, o IR, que a gente pode ver lá, se aproxima. Por isso, devemos abandonar as obras das trevas. Efésios 5,14, pelo que diz: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, o Cristo te iluminará. Chamado para uma vigilância espiritual. Nós temos 10 virgens, sejamos como as 5 virgens prudentes, que estavam vigilantes, que estavam com seu azeite recarregado, e não como as 5 imprudentes, que sabíamos que o noivo vem, mas nós não nos preparamos para isso. Que a gente esteja preparado, que a gente esteja exultando, que a gente esteja se alegrando pela volta de Cristo em meio às dores. No verso 13, continuando, vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias, não em bebedeiras, não em imoralidades e libertinagens, não em discórdia e ciúmes. Paulo apresenta exemplos de pecados comuns. Pecados de embriaguez, pecados sexuais, pecados relacionais. Tudo isso pertence às trevas e não deve estar no meio cristão. No verso 14, revistam-se do Senhor Jesus Cristo, não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Já vimos aqui outras exposições, principalmente Romanos 7, Romanos 8, do 2 até o 17, se eu não me engano, e vimos a luta entre carne e espírito. Que a gente não dê lugar à carne. A luta é constante, mas que a gente, quando caia, porque temos pecado em nós, aquele que diz que não tem pecado está mentindo, temos pecado em nós. Mas quando a gente busca a Deus, olhe para Deus, porque Ele é fiel e justo e há de nos levantar. Essa é a conclusão do capítulo. Não basta abandonar o pecado. Não basta só a gente, não estou lutando aqui. Não, você vai perder. O que a gente precisa fazer é se revestir de Jesus Cristo. É se revestir da palavra de Deus. Assim como colocamos roupas todos os dias, devemos diariamente buscar e refletir o caráter de Cristo. E a gente consegue isso com a leitura da palavra de Deus, cada vez mais próximos dele. Aqui, nessa palavra que ele nos deu. Romanos 13 nos ensina que o cristão vive entre dois mundos.
ainda é cidadão da terra, mas pertence ao céu. A gente tem a carne que grita e fala alto, mas pertencemos a um reino onde seremos glorificados por meio de Cristo Jesus. E por isso, por toda essa nossa natureza, por toda essa guerra que vivemos, isso nos leva a algumas conclusões. Devemos respeitar as autoridades, mesmo quando não concordamos com elas. Conhecemos que Deus continua soberano, que foi Deus que escolheu aquela autoridade, Deus colocou aquela autoridade no poder. Ore pelos governantes, devemos orar por esses governantes. 1 Timóteo 2, verso 1 e verso 2. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda a piedade e respeito. Isso nos leva a mais uma conclusão. Ame as pessoas, como a gente viu do verso 8 até o verso 10. O amor é o cumprimento da lei. O amor não é algo opcional. E a gente deve se perguntar diariamente: tenho tratado minha família com amor? Ou só com uma arrogância, um orgulho? Tenho tratado meus irmãos da igreja com amor como eu estou no trato com os meus irmãos? Eu estou realmente congregando? Eu estou realmente sendo igreja ou não? Tenho tratado meus inimigos com amor? Como você tem tratado aquela pessoa que não gosta de você no WhatsApp, no trabalho? Aquela pessoa que não gosta de você, sei lá, em fofoquinha, em futriquinha de igreja. Que às vezes acontece lá nos jovens e tal. Como você tem tratado essa pessoa? Está tratando com amor? Ou com um orgulho? Com ignorância? Já foi nela? Dá outra face para ela bater? Já foi lá e falou, ó, eu peço perdão, não sei o que foi que eu te fiz, mas eu tô pedindo perdão. Eu não sei o que foi que eu fiz, não sei se foi por causa disso, começa a descrever. E tenta trazer juízo ao irmão. E o terceiro ponto, como a gente viu do verso 11 até o verso 14, devemos viver acordados. O chamado do cristão é viver acordado, é viver de forma diligente. Cristo voltará e isso nos deve alegrar, isso nos deve dar um alerta, um sinal vermelho na nossa cabeça. Cristo está voltando e hoje está mais perto do que ontem e amanhã vai estar mais perto do que hoje. A eternidade se aproxima a cada dia. O pecado não vale a pena, mesmo que prazeroso, nesses 80, 120 anos que talvez vivamos. O mundo passa. E os seus 120 anos não serão nada comparado com 1000 anos. E esses 1000 anos não serão nada comparados com 10 mil anos. E esses 10 mil anos não serão nada comparado com 100 mil anos. Esses 100 mil anos não serão nada comparados com 1 milhão de anos. E esses 1 milhão de anos não serão nada comparados com a eternidade. As riquezas passam. Os prazeres não são prazerosos para a eternidade. Não valem a pena. Mas Cristo permanece para sempre. Eu termino com essa frase que eu escrevi. Cristão fiel honra as autoridades por causa de Deus, como o próximo por causa de Deus, e vive em santidade porque sabe que o dia do Senhor está cada vez mais próximo. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Um beijo bem grande. E até a próxima, galera. Falou, fui e tchau.